e como a maneira que a gente vive a nossa vida tem a ver com a maneira como a gente recebe a nossa mãe. Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sempre falo, que eu sempre trago nesse canal. E eu quero trazer uma reflexão hoje sobre a maneira que a gente vive a nossa vida e a maneira que a gente, então, recebe da nossa mãe. Qual a relação desses dois temas? E isso tem muito, e está muito ligado à nossa prosperidade, inclusive questões financeiras, que é um tema importante que eu queria trazer para você hoje. Olha só, a gente recebe, que a gente entende, né, dentro da constelação, dentro do sistema familiar, a gente recebe a nossa vida dos nossos pais biológicos. A gente nasce dos nossos pais biológicos. Quando a gente tem essa relação com os nossos pais biológicos, fica mais fácil de entender tudo que eu vou falar agora. Quando a gente não tem essa relação, esse vínculo é cortado e a gente tem uma relação com pais adotivos, é um pouco diferente, eu vou falar também. Mas quando a gente tem então essa relação com os nossos pais biológicos, a gente recebe a nutrição e a gente recebe a vida e a maneira como a gente... Imagina tudo que a gente precisa para ter uma vida nutrida. É alimentação, é dinheiro, é trabalho. Toda essa parte a gente recebe da nossa mãe. Toda a questão de ir para o mundo, conhecer o mundo e explorar o mundo, ou seja, viajar, ter empregos que vão fazer você, permitir que você saia de casa, maneiras, né, de você olhar para fora, isso tem a ver com o nosso pai. Então, isso é o que a constelação diz, isso é o que o Bert Hellinger diz, né, nos estudos dele, nas conclusões que ele chegou da constelação. Então, quando a gente fala sobre como eu vivo a minha vida tem a ver com como eu recebo com a minha mãe, é porque a maneira que eu recebo a minha mãe, do jeito que ela é, não é o que eu recebo dela, mas eu a recebo como ela é, ou seja, como eu olho para minha mãe, aceito e a amo com o que ela pôde me dar. É a maneira como eu vivo a minha vida. Então, se minha mãe tem dificuldades ou restrições, que eu digo dificuldades às vezes de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, de estar presente, porque ela teve dificuldades na vida dela, então ela não pôde estar presente aqui. Isso tudo está dentro dela, do sistema familiar dela. É claro que eu sinto as consequências e sinto as consequências aqui no meu inconsciente. Mas uma das ordens, talvez uma ordem que é mais linda quando a gente fala para essa relação de pais e filhos, é a ordem da hierarquia. A nossa mãe, para nós, né, ela é perfeita da maneira como ela é para nós, porque eu preciso aprender, porque eu preciso ter na minha vida. Se eu tento resolver os problemas dela, se eu a julgo por não ter dado tudo que eu queria, se eu, né, começo a cobrar, tudo isso eu estou fazendo o que? Eu estou invertendo a hierarquia, eu estou querendo me colocar inconscientemente maior do que a minha mãe. Então, o que eu preciso fazer? O que é o movimento que a gente fala de tomar a mãe? É a gente se colocar no lugar de filho. E no lugar de filho, a gente recebe a vida que a gente teve, que a gente recebeu da nossa mãe, e é com ela que a gente segue, da maneira que foi. E quando eu falei sobre pais biológicos e sobre pais adotivos, é da mesma maneira. Quando a gente teve os nossos pais biológicos e aí a gente foi adotado, então a gente recebe dos nossos pais biológicos o que eles puderam nos dar, que foi a vida e toda essa grandiosidade da vida que eles nos deram. E depois a gente recebe mais uma vez dos nossos pais adotivos ou dos nossos cuidadores. E aí a gente recebe esse histórico que a gente tem no nosso crescimento. E aí também é a outra maneira de eu tomar os meus pais e olhar para eles com tudo que eles me deram, né? Então funciona da mesma maneira. E o que eu quero apontar, o que eu quero dizer, né, nesse vídeo, o que eu quero trazer para reflexão, na verdade, é que a maneira como eu tomo a minha mãe é a maneira como eu vivo a minha vida. Portanto, se eu tomo minha mãe com alegria, se eu recebo com alegria, eu vou ter o meu trabalho também com alegria, eu vou ter alegria e prazer na alimentação, eu vou ter alegria ao lidar com o dinheiro, né? Eu vou receber o dinheiro com alegria.
Se eu cobro da minha mãe mais do que ela me deu, eu cobro da vida mais do que ela pode me dar. Eu acho que eu nunca tenho dinheiro suficiente e às vezes eu começo a não ter o dinheiro suficiente para que eu possa justificar que eu estou cobrando mais. Eu começo a achar que o meu trabalho não é bom o suficiente e às vezes o meu trabalho não é bom mesmo para que eu possa cobrar. Por quê? Porque existe esse paralelismo. A maneira como eu recebo da minha mãe e como eu tomo a minha mãe é a maneira como eu vivo a minha vida. É muito importante a gente assimilar isso. Como eu sempre falo, a constelação e essas explicações são até um pouco difíceis de falar porque elas não são racionais, não são mentais, não é o processo que a gente fala 2 mais 2 é igual a 4 e fica fácil de entender. Não, são processos inconscientes, então uma coisa que começou aqui, a gente traz para o nosso inconsciente, a gente processa e a gente vive daquele jeito. Quando a gente faz uma constelação, a gente pode mergulhar e entender o que está acontecendo lá dentro, no nosso sistema familiar, no inconsciente coletivo da minha família. E aí sim a gente pode voltar para o nosso lugar de filho e deixar os nossos pais com as questões deles e com os aprendizados e com os emaranhados deles, e a gente pode então aceitar e entender e tomar os nossos pais verdadeiramente para que a gente siga a nossa vida. Tá bom? Espero ter ajudado a clarificar um pouco, eu sei que é um pouco complexo esse tema. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo. Se você ainda não assinou o canal no YouTube, não esquece de assinar, clicar aqui no sininho também para você receber notificação de novos vídeos. Eu tenho um e-book em que eu dou 5 dicas para que a gente viva uma vida com mais consciência, usando a constelação no nosso dia a dia. Então, se você ainda não baixou, vai aparecer o link aqui no vídeo em algum lugar. Se você não está vendo no YouTube, se você está vendo no Facebook ou em outro lugar, tem o link aqui embaixo para você clicar e baixar ele também, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!